começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de NBA, o Ed3. E a temporada começou amando ou desamando os nossos coraçõezinhos, trazendo aquelas pulgas atrás das orelhas ou aquelas confirmações que só a gente sabia que iriam acontecer. Meus amigos Gabriel Spangero e Michel Braga, estamos mais uma vez aqui para começar esta temporada que mais uma vez tem de tudo para ser maravilhosa, cheia de histórias, romances, decepções e surpresas, como sempre a NBA nos traz. Mano Mixel, Gabs, buenas noches e muito bem-vindos a mais uma temporada da NBA. Comecemos este episódio sem perder tempo com os destaques iniciais de Vossas Senhorias sobre esta que já é quase a primeira semana. A temporada começou, já é a primeira semana, na verdade. A temporada começou no dia 18 de outubro, estamos gravando no dia 25 de outubro, exatamente 7 dias após o início da temporada 22-23 da NBA. Muito bem, senhor Rafael. Como sempre, você é muito criativo na abertura, né? E que saudades estávamos nós de alguns joguinhos para valer, né? Depois de aí quase 3 meses desde aquelas finais super emocionantes aí entre Celtics e Golden State. Agora estamos de volta, cheio de surpresinha. Já teve gente aqui no nosso pré-work aqui do episódio falando que o campeão voltou, sendo que só para vocês saberem, Rafael Medeiros sobre o Celtics, né? A gente tem que lembrar ele que nem campeão o Celtics foi. Então não dá para o campeão ter voltado sem ter sido, mas tudo bem. Mas Já é isso foi em aí. muitos anos. Campeão do leste, né? Estava lembrando todos os muitos anos e muitos títulos do Celtics, poxa. Lembrando do ano da temporada 2009. Bem, pode ser aí. Ok. Mano, amigo, você acha que o Rafa tá muito animadinho aí porque ele tá num fuso horário diferente da gente, cara. Ele tá 1 hora menos. Então ainda tem muita coisa ainda pra acontecer durante a noite. Olha só, hein? Cheio de empolgação aí. O Rafa tá empolgado, vai assistir vários jogos da NBA e aí vai. Mas vamos lá falar Hoje dá basquete, pra assistir né? bastante coisa, né? Sem dormir tarde. É verdade, tem essa vantagem. Vamos falar de basquete, né? Primeiras impressões da temporada. Vou falar de quem me encantou e de quem me decepcionou. Gostei demais do começo do Utah Jazz. Todo mundo empolgadaço com esse tanque diferente deles, né? Que eles começaram 3-0, perderam a primeira ontem, mostrando que só um outro time tancando pode parar um time tancando, que é o caso aí que a primeira derrota do Jazz nos primeiros 4 jogos foi para meu Houston, que também está tancando, né? Só que diferente disso, do Jazz, nós somos muito mais competentes no nosso tanque e estamos ali fazendo um bom trabalho com 3 derrotas em 4 jogos, né? Só teve um pequeno deslize agora quando ganhamos de Jazz no quarto jogo. Estou gostando do Jazz porque tem alguns caras ali que foram renegados em outros lugares, que estão chegando ali agora e jogando um basquete que eu acho que eles de fato têm condições de jogar. Por exemplo, o senhor Lauri Markkanen, que aí o Kevin Durant da Finlândia tá jogando o fino do basquetebol aí, batendo para mais de 20 pontos, quase 30 aí, quase todo jogo, pegando muito rebote, arremessando de 3. Enfim, o time está funcionando e isso nos faz refletir sobre algumas coisas, né? Eu não acho que vai se manter, até porque se caso venha se manter a direção do time tomará atitudes drásticas para que o time comece a perder, porque o objetivo é tancar e ter uma pique boa no que vem, pelo menos é o que tudo indica. E provavelmente alguns desses jogadores que estão se destacando vão acabar sendo trocados ao longo da temporada, porque um dos objetivos do Jazz é esse, né? Trocar aí os seus jogadores mais experientes por mais piques e jovens, enfim. Mas me faz pensar o tanto que o muito falado mal-estar entre
Donovan Mitchell e Rudy Gobert vão fazer mal para esse time, né? Porque a gente está com um time que teoricamente é bastante inferior tecnicamente, e a impressão que a gente tem é que o time está jogando mais leve. Acho que um destaque não tão positivo que fica para mim aí até agora, a gente tem alguns jogadores que vêm muito bem, né? Como eu disse, Markkanen, acho que o Olynyk está muito bem, enfim, tem alguns outros nomes ali. O nosso Colin Vando da Sexton, né? NBA, o Vanderbilt, tá muito bem, na minha opinião. Mas um cara que eu esperava mais, que eu achava que inclusive ia ser o cara desse time no tanque, e talvez venha a ser ainda, mas por enquanto nem titular está sendo, que é o Colin Sexton, veio do Cavs aí, talvez para ocupar um espaço ali. Está decepcionando um pouco por enquanto, nem titular tem sido. Vamos ver, eu acho que é um dos caras, ele e o Markkanen talvez sejam os dois caras que eu acho que talvez faça mais sentido, talvez o Vanderbilt também, o Jazz manter aí a mais médio e longo prazo, porque podem fazer parte de um núcleo jovem, são jovens, têm talento, enfim. E aí pode depois o Jazz ir agregando aí outros jogadores de talento, né? Mas por enquanto o Sexton está decepcionando um pouco diferentemente dos outros dois, que acho que estão indo muito bem. E para falar agora de decepções, mas eu vou falar de duas decepções que elas eram quase esperadas, né? Eu não vou dizer esperadas, mas havia uma grande desconfiança em relação a esses dois times. O nosso Leicão, né, que parece de novo tá começando uma temporada ruim. De novo o time não se acha, de novo o time não se acerta. Eu acho que as primeiras duas derrotas ali que foram para Boston e Clippers. Warriors e Clippers, não foi não? Warriors e Clippers. Cara, tudo bem, ao mesmo tempo que você falar, beleza, são duas derrotas que eram esperadas mesmo de um time que tivesse em melhores condições do que o Lakers. Só que o que a gente viu no último jogo contra o Portland foi muito pior, porque o Portland, apesar de estar muito bem, acho que vai ter gente aqui que vai falar do Portland como destaque positivo, o Portland não é esse time, e foi um fim de jogo triste, sabe? Com umas coisas que não fazem muito sentido, com aquele lance que já virou folclórico do Westbrook, com a bola na mão, ganhando por 1 ponto, faltando 30 segundos, com 22 no relógio, ao invés dele gastar o tempo e, na pior das hipóteses, deixar o Portland sem muito tempo para atacar. Não, ele dá um arremesso sem sentido e ruim, como tem se tornado habitual para ele, desperdiça a posse de bola, devolve a bola para o Portland faltando 25 segundos e o Lakers perde o jogo, né? Inclusive saiu agora mais cedo aí que o Westbrook está machucado, está fora do próximo jogo do Lakers, né? Tem muita gente que acha que Será que realmente tá muito machucado? suspeito esse machucar do Será que é Westbrook. verdade? Parece que tá muito benéfico pro Lakers, Westbrook fora. Enfim, o Lakers claramente ainda tem muitos problemas e eu, sinceramente, tinha esperança que com a volta de Anthony Davis, talvez com o LeBron James saudável durante a maior parte da temporada, que ele até esteve saudável durante a maior parte da última temporada, mas perdeu ali alguns jogos, que só a presença dos dois já seria suficiente para que esse Lakers fosse mais competitivo, não um contender, mas mais competitivo. Não parece que é o caso, né? Até agora estamos não muito felizes aí com o que está acontecendo, né? E aí depois, né? Então a minha outra decisão, depois a gente falar daquele que é no momento o pior time de Los Angeles, eu vou falar daquele que é no momento o pior time de Nova York, que é o Brooklyn Nets, que é outro time que, ao mesmo tempo em que eu tinha expectativa de que viesse um pouco melhor do que terminou a temporada passada, a gente tinha as nossas desconfianças, né? Também é um time que tem muitas dúvidas pairando sobre ele. A maior delas, talvez, nem sei se é a maior delas, né? Mas uma das maiores é o retorno do Ben Simmons, quanto que ele vai conseguir ser efetivo. Até agora não tem conseguido ser muito efetivo. Tem sido pífio no ataque, ainda mais pífio do que sempre foi. E não tem sido o defensor que já foi, né? Então, assim, acho que é até certo ponto natural, depois de um ano sem jogar basquete.
ao mesmo tempo não deixa de ser preocupante. E apesar por exemplo, o Duran e o Kyrie continuarem produzindo bons números, pontuando bem, enfim, tudo mais, o time também não está funcionando. E é um time que vem também acumulando maus resultados aí nos primeiros jogos, né? Tivemos aí, perdeu para o Pelicans, que fica aqui o meu comentário, esse time do Pelicans, se não tiver lesão, esse time é muito bom. Esse time é muito bom, a gente vai ver muito, vai falar muito desse Problema, time ainda. problema é que já tem duas, né, mano Mix? Mas parece que é rápido. É um joguinho aí, eles estão de volta, o que tudo indica, né? Que o Tomara, né? Zion do Ingram. Pois é, o Ingram ainda é uma concussão, né? Então, teoricamente, não tem exatamente uma recuperação em si, é só esperar passar, né? O Zion parece que não é grave, que acho que talvez seja o cara ali com um grande histórico ali que mais preocupa, né? Que é uma das grandes estrelas. Perderam do Pelicans, ganharam do Raptors, sofrendo. Já perderam do Grizzlies ontem. Tudo bem que o time do Grizzlies é bom, mas assim, perderam sendo amplamente dominados. E acho que a temporada também não começa nada bem para eles. Tá? Da minha parte é isso. Queria destacar o Jazz, apesar de achar que não vai durar muito, e essas duas decepções anunciadas. Acho que antes até de passar para o Gabriel para os destaques dele, tentando discutir um pouco mais aqui, acho que do ponto do Jazz, acho que é um ponto para mim, para vocês, né? Pergunta minha para vocês. Vocês acham o Markkanen realmente uma surpresa? Até pelo Eurobasket que ele fez, eu não vejo o Markkanen como uma surpresa. Acho que pode até ser uma surpresa para a NBA, mas não acho que é um jogador surpreendente. Já teve uma ótima temporada na temporada passada pelo Cavs. E, cara, eu acho que ele saudável, como ele tá, pelo menos temporada passada e o que ele apresenta essa segunda temporada seguida, eu acho um ótimo jogador. E segundo que eu queria ouvir de vocês sobre o Jazz, o quão além, mano, Mix, eu acho, da leveza do time, o quão bom é realmente o Quinn Snyder, né? Assim, esse cara já foi o melhor técnico da liga e acho que mais uma vez ele mostra por que ele é tão bom técnico da NBA, porque que o Jazz confia tanto no cara e o cara, apesar de todos os balanços, né, toda a tribulação que teve o Jazz nesses últimas, principalmente na off-season, ele não balançou, né? Olha, primeiro do marketing, eu gosto bastante do basquete dele também, tá? Eu não diria que me surpreende, porque eu acho que é um pouco natural que, a partir do momento que ele é colocado como a principal opção ofensiva do time, e ele é isso nesse momento, coisa que ele nunca foi na carreira dele, coisa que ele não era no Cavs, nem de perto, enfim, ele vai acabar tendo mais espaço, vai crescer. Ainda assim, acho que ele está superando um pouco expectativas, né? Eu esperava bons jogos, até agora, nesses 4 primeiros jogos, foram excelentes jogos, muito bons jogos. Jogo de gente que poderia ser uma peça importante de um time titular contender, por exemplo, se ele conseguisse manter esse nível de basquete. Que era mais do que eu esperava dele, que era mais do que eu enxergava nele. Mas, não, concordo que não chega a ser uma grande surpresa. Qual foi o outro ponto? Ah, sim, o Snyder. Concordo. Ainda sobre o Magner, eu fico imaginando o quão bom seria esse Cavs com o Markkanen nesse time. Porque seria realmente a peça que falta, na minha visão, hoje no elenco do Cavs. E, cara, seria assustador esse Cavs com esse cara lá Concordo. também. Concordo plenamente. Acho que o line-up do Cavs ficaria muito bom. Mas aí eles teriam conseguido o Donovan Mitchell sem abrir mão de nenhum titular, né? Acho que querer um Aí pouco seria Seria um demais. pedir trabalho muito, velho. né? Eu Mas acho que concordo com você, seria espetacular. esse ponto do marketing, o que o Mano Mixon, eu ia reforçar o que o Mano Mixon trouxe, do ponto de ele ter esse papel de destaque um pouco maior, mas e o contexto que ele tá, né? Ele realmente ele já tava num papel um pouco mais de destaque, só que aí brilha ainda mais porque, pô, tá tudo em reconstrução e ele é a arma ofensiva ali nesse momento, né? E eu acho que esse ponto que você trouxe, Rafa, do técnico, né, do Quinn Snyder, acho que isso faz uma
puta de uma diferença, né, no time, porque, poxa, você teve todo esse rebuliço da situação entre o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert, e isso aconteceu também no começo do ano passado com o Celtics, né? Que estava com aquele começo muito ruim, e eu acho que foi o Marcus Smart, se eu não me engano, depois que agora veio todo o problema com o Ime Udoka, né? Falou, pô, o Ime Udoka foi fundamental para fazer com que a gente passasse por tudo isso, resolvesse os problemas ali e saísse mais forte. Então acho que reforça isso quando um técnico mostra presença e é um cara dominante, consegue envolver o time, como que faz uma diferença absurda dentro do elenco, né? Sim. Muito bem. E acho que as tuas decepções, Mano Mix, eu acho que a gente corrobora elas. Sim. Eu só queria colocar um ponto, dois pontos aqui sobre o Lakers, né? Que eu tava até falando com o Rafa antes de você entrar, Mano Mix, um dado meio que é muito surpreendente sobre o Lakers é que hoje eles são a segunda melhor defesa da NBA. Então, tipo, lógico, tem 3 jogos, 4 jogos, eles estão talvez tentando minimizar e diminuir todos os problemas ofensivos que eles têm ali junto com o Westbrook, tenta compensar de um lado ou de outro. Provavelmente não vai manter nesse nível, acredito que ao longo da temporada inteira, mas, cara, isso um destaque se você vê que não faz muito sentido, né? E o outro ponto, aí acho que a gente trouxe, né? Pô, o que está acontecendo com o Westbrook que não está sabendo arremessar? E aí o ponto de arremessadores como um todo, né? Que o Lakers tá difícil de arremessadores, eles estão 25 de 118 arremessos de 3 pontos, a mais ou menos 20% de aproveitamento. E isso acaba forçando eles a fazer mais pontos no garrafão, e eles são hoje o terceiro na liga em pontos na pintura ali, né, dentro do garrafão. Então acho que assim, eles estão tentando minimizar os problemas que eles têm de alguma forma, né? E até o próprio Darvin Ham, ele fala, né, na pré-temporada que ele ia tentar voltar ao Lakers, que foi campeão da bolha com a melhor defesa da NBA. E eu acho que a contratação do Patrick Beverley é muito fundamentada nisso, né, em melhorar uma defesa que não era no ano passado, foi de longe de ser as melhores. Mas o Lakers me lembra um pouco o Knicks, assim, da temporada passada, né, um time que tenta defender muito bem, mas que quando vai para o ataque, quando você sai da zona do garrafão, como você falou bem, Gabi, não consegue criar, né? Não consegue jogar para. Até consegue, né? Mas a coracidade dos arremessos é muito ruim. Me espanta um time estar arremessando tão mal quanto o Lakers está. E não é só de 3. A média distância tá ruim, o próprio arremesso do LeBron tá ruim, o arremesso do Anthony Davis tá ruim, e você vê muitas vezes o jogo sendo forçado para que o Anthony Davis faça os pontos no garrafão, que é onde ele está conseguindo pontuar, ou em infiltrações que o LeBron faz em pick and roll, jogada de corta-luz e etc, onde até mesmo se você pegar, por exemplo, contra o Blazers, foi um jogo que até a gente brincou, né, mano? Isso foi quase uma pelada de basquete. Parecia que não tinha nada ali, né? Mas o Lakers, por muitas vezes naquele jogo, ele tentava espaçar muito a quadra para que desse liberdade para o LeBron infiltrar no 1 contra 1, e isso aconteceu em algumas vezes, que foi onde eles conseguiram muitas vezes se sustentar no jogo. Mas não basta, né, cara? Hoje a necessidade da bola de 3 ela é uma necessidade real de qualquer um dos times, porque se você não faz, você acaba realmente ficando para trás no placar, visto o volume, intensidade e a coracidade que os outros times hoje têm na bola de 3. Muito bem, discutimos bem seus destaques, hein, Mano Mixer? Foi uma rodada boa aqui, hein? Vantagem de ser o primeiro. Só coisa nova Muito pra bem. falar. Gabriel Muito Spanger, bom, suas muito bom. primeiras impressões. Acho que de primeiras impressões, acho que tem um time que hoje tá 2-1 aqui nos 3 jogos, venceu 2, perdeu 1 ainda. Tudo bem que nesse começo do Conferência Oeste ele tá em quinto, mas é meio não, muito bagunçado ainda. Que é o Suns, cara. Eu acho que o primeiro jogo do Suns acho que foi muito importante para eles terem vencido. Eles venceram contra o Mavs. Só que acho que foi uma vitória, assim,
daquela de dar gosto e tirar um peso gigantesco das costas deles, porque, pô, o Suns estava com aquele clima de velório no Media Day que a gente veio falando, o Ayton renovando lá meio que forçado, porque ele estava com a proposta para ir pro Pacers, né, e o Suns renovou, forçou, né, cobriu a oferta, então tava aquele clima ruim, perderam, né, na temporada passada, nas semifinais lá contra o Mavs. Então, assim, ninguém tava muito esperando, e acho que essa vitória foi boa para tirar esse peso, e ainda mais porque eles ficaram mais de 20 pontos, né, se eu não me engano, atrás no placar. Pô, e eles 22 pontos buscaram. atrás. 22 pontos, né? Acho que isso mostra como que, se eles estiverem bem ali, acho que principalmente de cabeça, né? Com a cabeça no lugar, você tem o Chris Paul, que se tornou um dos maiores jogadores em questão de assistências, né? Acho que passou 11 mil assistências, então tá no top. Agora, não sei se top 3, mas tá no top alto. 3, né? Top 3. Terceiro. Top 3. Boa. Pô, então, para organizar tudo, então você tem um time que consegue extrair o seu melhor, que a gente vê. Tem todos os seus problemas que a gente sempre destaca, né? Que às vezes falta um pouco de repertório. O Rafa sempre fala muito disso. Mas, pô, buscaram, e aí já linka com um pouco também do Mavs, que pô, deixou escapar uma diferença de 22 pontos, né? E aí o Mano Mix já tá olhando para quem tá só ouvindo a gente, a cara do Mano Mix tá tipo, pô, eu avisei, né? Ouviram o episódio passado? Que o Luka sozinho não vai levar o time da primeiro lugar o tempo todo, sempre no melhor do time, né? O Wood tá, na minha opinião, muito bem também. Eu acho que isso foi um destaque bom do Mavs, que eles se entrosaram bem, né? O Christian Wood, ele tá indo bem, tá tendo um protagonismo bacana ali quando ele tá vindo como sexto homem, principalmente ali, né? Vindo do banco de reservas. Acho que teve um entrosamento bacana com o Luka também, mas é aquele ponto, né? O Luka não joga sozinho, tem um time inteiro que precisa da constância dos outros jogadores. Não são todos, a maioria, né? Não são All-Stars, vão precisar do time. E aí entra o ponto de novo que a gente acabou de falar do técnico, né? O que o Jason Kidd fez na temporada passada e que tirou a água de pedra e que agora vai continuar provavelmente fazendo esse mesmo trabalho para tirar o melhor do time, que não é dos melhores elencos individuais, né? Então, acho que Mas mantém até uma coerência um pouco do trabalho do ano Exato. passado. O Dallas continua sendo uma das melhores, pelo menos nesse começo, óbvio, são 2 jogos, etc. Mas o Dallas continua sendo uma das 5 melhores defesas da NBA. Eu acho que Exato. ainda mantém a cultura, e acho que por isso que o Christian Wood não é titular, porque defensivamente ele é uma vulnerabilidade sim pro Mavericks, e ele tem entrado e jogado mais ou menos metade, né, do jogo ali. Ele joga entre Joga seus 20, 20 e poucos minutos. 24, 20 e poucos minutos, é o que ele tem jogado. Até porque o Jason Kidd já havia falado desde a pré-temporada que ele iria iniciar com o JaVale McGee, né? Então, acho que... Eu trago aqui uma informação com 6 minutos de jogo, o Dallas está tomando 24-13 do Pelicans. Ó o Pelicans. Exato Ó o momento, um Pelicans. dos queridinhos da temporada contra um dos meus odiadinhos da temporada. Quero que seja 180-50 pro Pelicans. Nossa, clubismo. Que isso, cara? O Pelicans arrebatou o coração do Mano Mixo, cara. Que isso. Boa, já que você falou de placares, assim, acho que um jogo que destacou muito essa semana. Foi essa semana? Não, foi semana passada, talvez. O jogo de Kings e Golden State finalizando Não, cara, o segundo não. quarto com 89 pontos, cara. Acabou Mas o o Kings foi episódio. bem, cara. O Kings foi bem, Acabou o pô, 70 episódio. pontos, cara. Cara. Porra, fez 70. O que É a tava mesma coisa. acontecendo? Se Eu não fosse assisti esse jogo. futebol, era a mesma coisa que ir pro intervalo tomando de 5-3. Pelo menos o ataque tá mandando muito. Tá quase ali, tá quase ali. Mas pô, fazia muito tempo que não acontecia indo pro segundo Esse tempo com uma era, pontuação tão alta. esse era o seu destaque negativo? Mas isso a gente já tava esperando. Você terminou, Gabriel? O Rafa ficou chateado. Desculpa, Rafa, desculpa. Vai lá, depois não sei, a gente fala mais. Não, Acho que pode trazer esses continuar. dois primeiros times. Boa. Não,
Só vai, já que deu a brecha aí, né? Acho que Continua. não de time, só destacar também o começo de alguns jogadores novatos aí, cara, que eu acho que podem ficar de olho a gente pode ficar de olho ao longo dessa temporada, que estão se destacando aí com seus mais de 20 pontos por jogo, tudo bem que estão 3 jogos, né? Mas, cara, o Paulo Banchero no Magic, o Maturin, que desafiou o LeBron nos Pacers, né? E o Jaden Ivey no Pistons. Jogadores que estão se mostrando realmente bem. Por que foram escolhidos ali para a NBA, obviamente, né? O Banqueiro, acho que o pique 1, um cara diferenciado ali que vai realmente, acho que ser uma estrela assim em alguns anos aí na NBA, viu? Só para Cara, destacar incrível, é, os rookies. incrível a versatilidade desse Paulo Banqueiro, hein? Assim, Ele não é um ele armador, né, cara? Ele é ala, mas, cara, o quanto que ele consegue criar de jogada ali também, ele é um cara realmente que você vê que ele é diferenciado. E ele joga na minha visão, ele joga numa intensidade barra velocidade diferente do jogo, né? Assim, ele não é aquele cara explosivo. Quando ele tem que ser, ele até é, né? Em algumas enterradas que ele fez aí nesses primeiros jogos. Mas ele parece que joga num outro ritmo, né? Numa outra cadência de basquete. É muito legal ver um cara diferente assim como ele jogando. Eu acho que o Jaden Ivey, que você falou, e o Maturin, eles têm um pouco do DNA NBA ali, de serem 2 jogadores bem intensos, mas o Banqueiro, ele tem parece que ele tá jogando numa outra velocidade e é difícil marcar, né. Entender o que tá acontecendo, né? O Mano Mix, você tá no mudo aí, O se Mano estiver Mix tá falando. no mudo. Está defendendo muito bem ainda, além disso. Então assim, é um jogador, cara, que você não mal comparando, vamos lá, né, mal comparando, assim, acho que ele joga até num ritmo diferente do cara que eu vou falar aqui, mas é quase que marcar o Kevin Durant, né, um cara de envergadura muito grande, com um drible, com uma habilidade, um controle de bola, mas com uma calma para definir qual o melhor arremesso, o momento. Então, assim, um cara que eu vejo bem diferente para a liga daqui a um tempo. Acho que o Magic acertou espetacularmente e eu acho, cara, que ele tá já desde os primeiros jogos mostrando um protagonismo muito grande no Magic. Para quem esperava que esse cara fosse ser mais tímido ou deixar um pouco mais a bola na mão de outros jogadores, como o Franz Wagner, que vem de uma temporada espetacular no ano passado, de um Eurobasket muito bom, ou do Cole Anthony, que é um cara que prende muito a bola, ele tá puxando a bola para ele. E fazendo ponto, e marcando, e chamando a responsa. Então, acho que um cara para a gente ficar muito de olho. E, Gabriel, falando do Pistons, eu acho que esse time bem treinadinho, bem acertadinho, Acho que ele vai, né? pode ir melhor Vai do que ele imaginava essa temporada. Se alguém der É, bobeira e começar, sei lá, a perder demais porque não encaixou, uma lesão inesperada, eu acho que dá pra dar uma cutucada ali, né? é, eu não duvidaria, de novo, bem treinadinho, bem acertadinho, encaixado. Esse time, para mim, pode brigar por um play-in tranquilamente, cara. Um time. O que você trouxe aí do banqueiro, né, jogando nessas duas velocidades, parece que um ritmo só dele, é meio que mais ou menos uma junção ali entre o Jaden Ivey e o Cade Cunningham, né? Porque são dois caras ali que se complementam. O Cunningham naquele ritmo mais lento, entendendo o jogo, aquele QI de basquete que ele tem, e o Ivey mais explosivo, um cara mais intenso, super físico. Então, tipo, só que aí você junta dois em um cara só, né? Então, tipo, É, nasce Eu, bacana. fala, mano, eu Mix. diria sobre. Eu concordo com tudo que vocês estão falando sobre o Banqueiro. Eu destacaria uma coisa: se a bola de três dele começar a cair, por enquanto não está, e vai começar, porque ele tem volume, então, assim, na minha opinião, não que ele vá ser um grande chutador de três, mas ele vai começar a pontuar mais de três e vai se tornar um perigo também no perímetro, porque mais importante, talvez, do que os pontos que isso por si só vão adicionar para ele e para o time, é o fato de que vai adicionar mais um repertório, mais uma coisa, que é muito a questão do Duran, né? O Duran, ofensivamente, acho que não tem nada que o Duran não faça bem.
O Durant chuta de 3, não é o Stephen Curry, mas ele chuta de 3, ele chuta de mid-range, ele né? infiltra, se precisar brigar no garrafão, não é um cara tão forte, mas vai brigar, vai pegar rebote ofensivo, enfim. Se a bola de 3 dele começar a cair, e eu ressalto, vai começar, eu acho que é um cara assim, com potencial, nossa, mas assim, tipo, para ser All-Star, talvez ano que vem. Eu vou fazer informações fortes aqui. Se ele mantiver o jogo que ele tá e lapidar um pedacinho ou outro do jogo dele, é um cara com potencial de All-Star para curtíssimo prazo, se o próprio Magic não atrapalhá-lo, né? Porque é difícil jogar no Magic também ultimamente. Porque mesmo com as ótimas atuações dele, o Magic só perdeu, né? Mas acho que também Pois por é. Perdendo. de novo, uma estratégia do próprio Magic de continuar perdendo. E eu Estão concordo visando algo contigo. maior no ano que vem, né? Eu concordo contigo, mano, Mixel. Ele, cara, tem um mid-range imparável, imparável. O cara, aproveitamento muito espetacular, infiltra bem, tem explosão, enterra por cima das pessoas, como ele já mostrou nesses primeiros jogos. Se ele adiciona a bola de 3 com precisão, cara, é um Perigo. talento, assim, espetacular. Muito bem. Muito bem. Eu vou ser mais sucinto que Vossas Senhorias. Eu falei que eu tinha 2 destaques, mas eu vou dar 3 destaques. Os meus destaques são todos positivos, porque eu acho que os negativos vocês todos, principalmente o Mano Mix, eu acho que para mim é consenso que as duas primeiras grandes decepções desses primeiros jogos de NBA são Lakers e Nets. O Lakers, na minha visão, mais esperado até do que o Nets como Sim. decepção. Eu deixei uma decepção de fora, porque eu dei um voto de confiança para ela. A gente não precisa falar dela agora, mas se ela não se recuperar, a gente vai ter que falar, que é o Sixers. Eu imaginei que fosse Perfeito, Sixers. perfeito, perfeito. Mas eu acho que é um time que é Vai questão de ajuste, é melhorar. Se questão de ajuste. encaixa, né? Me Mas arrependi de meus, ter colocado em primeiro na conferência no voto. Então, talvez já tenha me arrependido. Mas vai melhorar e não. Enfim. muito bem. Meus destaques são 3. Para mim, como a gente falou muito nos previews, eu acho que eu tô amando demais o Blazers. Eu acho que eu até apelidei aqui a nossa dupla Lylons, que é o Damian Lillard e o Anthony Simons, a dupla Lylons, que essa dupla tá insana. A atuação do Anthony Simons ontem no terceiro quarto do jogo contra o Denver foi algo sobrenatural. Foram, salvo engano, 19 pontos no terceiro quarto, numa virada que levou o Portland à vitória ali naquele quarto. O Lillard está com uma média de pontuação nesses primeiros jogos para 33 pontos. Praticamente 5 rebotes e 5 assistências de média também. E, cara, acho que um time, de novo, bem treinado, com um jogo coletivo que me espanta do Portland. Não era a grande marca desse time, pelo contrário, era um time que tinha uma marca muito carregada nas atuações do Lillard. Ele ainda continua atuando muito bem, mas eu vi ontem, principalmente, já tinha visto contra o Lakers também, apesar da bagunça, uma distribuição maior da posse de bola. Aproveitando, obviamente, o perigo que são esses dois jogadores na bola de 3. Eu acho que o Jeremy Grant, cara, foi uma ótima aquisição para esse time. É um parceiro que o Nurkic precisava para trazer perigo no garrafão e, ao mesmo tempo, espaçar a quadra, e ao mesmo tempo que ele espaça, ele infiltra. Então, o Jeremy Grant consegue ser um perigo não só para abrir mais espaço para o jogo do Blazers, mas para levar, em alguns momentos, ser aquele elemento surpresa que aparece no garrafão e aí, obviamente, pela habilidade do Lillard e do Simons, encontrar o Jeremy Grant, às vezes, sozinho dentro do garrafão em jogadas que são abertas de espaço, né, dentro do jogo do Blazers. É um time que tem me encantado, tá com 4 vitórias aí, líder da Conferência Oeste. Obviamente, são só 4 jogos, mas é um time que eu já tinha uma expectativa, falei um pouco disso, que poderia ser um time que para mim seria uma surpresa na temporada esse ano, e eu acho que vem demonstrando, de certa forma, um pouco dessa surpresa que eu acreditava que poderia ser.
Se vai continuar assim, acho difícil. Acho, né, um time ainda em construção, mas acho que o Chauncey Billups, o técnico do Blazers, armador que eu vi jogar muito e que eu admirava muito no tempo de Detroit Pistons, tem conseguido fazer um trabalho melhor esse ano. E Mano Mixel, que me ajudou muito no draft lá no Fantasy, acho que o Sheldon Sharp, cara, é um baita jogador também. Nasci Little tem jogado bem também nesse time do Blazers, então eu acho que tem um elenco, de certa forma, bom. Meu segundo destaque, como o Mano Mixer já antecipou, dando spoiler aqui, é o Celtics, mas não vou chover no molhado, a gente que falou bastante do Celtics no preview. Acho que é um time que mostra mais uma vez uma defesa muito sólida e, incrivelmente, sem o Robert Williams no time, que deve começar a jogar só a segunda metade da temporada. Isso me surpreendeu no Celtics. Eu não esperava um Celtics tão forte na defesa. Acho que o Brogdon caiu como uma luva para esse time, mais uma vez, reforço, pela capacidade de cometer menos turnovers do que esse time cometia antes, de acalmar mais o jogo, de encontrar o melhor arremesso, de girar mais a bola. E para mim, Jason Tatum e Jaylen Brown estão começando a dar o salto que a gente sempre esperou deles, em termos de serem jogadores realmente dominantes na liga. Não que já não fossem ótimos jogadores, mas eles começam a descolar mais ainda do restante do elenco do Celtics e serem jogadores extremamente mortais ofensivamente. E uma coisa que eu acho que eu falei para vocês no primeiro jogo entre Sixers e Celtics, que abriu a temporada para os dois times, o quanto a defesa do Celtics, ela não está sendo só uma defesa, como a gente falou na temporada passada, sufocante, trocando e muitas vezes dobrando a marcação, mas ela está sendo uma defesa que raspa a bola. Ela está sendo uma defesa que intercepta mais passes, que dificulta mais os passes, e que eu acho que isso é uma aquisição nova para essa defesa do Celtics nessa temporada, que eu acho que faz muito bem. Em vários momentos do jogo contra o Sixers, você via o Tatum saindo por trás do Embiid, nas costas do Embiid, e muitas vezes ou se antecipando a passes que chegavam para o Embiid, ou roubando a bola quando o Embiid recebia essa bola um pouco mais baixo, ali de costas para a cesta. Então acho que isso é uma bela aquisição para o Celtics, acho que torna esse time mais mortal ainda. E um último destaque sobre o Celtics, o quanto é difícil ser marcado por Marcus Smart. Mais uma vez, o cara vem para uma temporada que, na minha visão, vai brigar para ser defensor do ano. E por último, meu terceiro destaque, que também é um time que está arrebatando meu coração, só que do outro lado, Toronto Raptors, com também uma defesa que é insana, maluca. Eu ia falar um negócio que não posso falar pela educação, mas é pancadaria, loucura, piração total, todo mundo marca todo mundo e, cara, tá dando certo. Então, é um time que, assim, parece o caos na defesa e eles realmente criam o caos. Acho que é um pouco do que esse time do Toronto já era uma defesa forte na temporada passada, mas eu acho que eles aprimoraram mais ainda. Obviamente, o time continua praticamente o mesmo, não mudou em praticamente nada esse time. E acho que eles aperfeiçoaram um pouco, até pegando exemplos do Miami Heat. Esse time sufoca os adversários. Acho que uma coisa que a gente brincou na temporada passada sobre o Heat, o Raptors, ele tira o que há de pior dos seus adversários, né, e transforma o jogo num caos. E a grande dificuldade que eles têm, ainda na minha visão, mas que nesses primeiros jogos não tem se demonstrado tanto, tem sido o ataque. Acho que o Siakam é peça fundamental para que isso melhore. Para quem não sabe, o Siakam deu uma declaração que essa temporada ele seria um dos 5 melhores jogadores da liga, na visão dele. Então, espero, se isso realmente acontecer, esse Raptors para mim sonha grande e acho que depende muito. O jogo de ontem, agora eu esqueci contra quem, mas de atuações, por exemplo, como a do Gary Trent Jr. ontem, que foi uma bela atuação, fechando o jogo, matando bola de 3, sendo um cara decisivo. O Van Vliet precisa ser um cara decisivo e o Scott Barnes precisa voltar a jogar também. Tá? Foi contra o time que você usou como inspiração deles, Heat.
Foi contra o Heat, exatamente. Nossa, esse jogo é o que há de pior, né? Porque é um tentando trazer o que há de pior do outro. Apesar do E Heat você estar vê mal, né? e você vê as duas defesas, né, os dois times, foram menos de 100 pontos. Os dois times sufocando lá, e você vê todos os jogos sempre 110, 120. Ficou abaixo. Reforça tudo isso que você acabou de falar. Só para Cara, reforçar. Desculpa, Rafa, terminar lá que eu ia falar de outra coisa. Não, pode falar. Eu ia falar só para reforçar o meu ponto, porque eu gosto quando eu não diria nem que eu tenho razão, mas quando parece que eu tenho razão por um momento, que pode ser que daqui para frente mude tudo, eu gosto de ficar jogando na cara dos amiguinhos. Ó, Luka Doncic meteu 14 pontos no primeiro quarto com o Dallas. Ainda assim estão perdendo por 10 pontos. Isso é um absurdo, é um desperdício de talento. Tesouro no estilo é um desperdício de talento. Começar uma campanha, tesouro no Rockets. Ah, é isso aí, ia ser muito bom Pro Rockets, né? pro O Rockets. tesouro ele ia continuar na mesma situação deprimente. Cara, mas eu não duvido nada do Mavs tentar. Apesar que estão falando bastante de alguma possível troca entre o Lakers e o Jazz, né? Mas eu não duvido nada do Mavs fazer alguma maluquice para tentar trazer esses caras bons que estão no Jazz ainda para pro Mavs, para ser companheiros melhores ali Reforçar o pro Luka, né? Doncic. Eu não duvido, eu acho que não lembro como é que tá de cap, espaço, etc. Sei que o Mavs não tá tão bem em relação a isso, tá um pouco estourado, mas eu não duvido que isso aconteça. Muito bem, mais algum destaque, meus amigos? Ou vamos deixar as coisas rolarem? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Deixa acontecer naturalmente. Muito bom, acho que deixa. Vamos ver o que acontece. Tem muita coisa que pode mudar ainda. Tem Acho que muita coisa que vocês vai, né? não lembro, acho que foi o Mano Mix que falou, né? Já movimentações no Lakers aí com o Westbrook indo para o banco e essa possível lesão de Russell Westbrook, né? Ninguém sabe até que ponto isso é verdade ou não. E vamos observar. Mas algum destaque final ou podemos encerrar o episódio? Como é que é? Acho que para a primeira tá bom. Pra primeira tá bom, foi só uma semana, ainda tem mais 78 jogos, a maioria jogou 4 jogos mais ou menos, então ainda tem muita coisa pra gente torcer, prever e ver o que vai acontecer. Muito bem. Meus amigos, este foi mais um episódio do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e também lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço e vamos juntos acompanhar mais uma temporada da NBA. Valeu! Valeu, Valeu, abraço. galera.